Em nome do professor Leonardo Sakamoto, a pró-reitora, saúdo o coletivo André Naviero Russo, toda a comunidade da PUC, meritíssima juíza que preside esse tribunal de opinião, senhora promotora Débora Duprat, a quem parabenizo pela irreparável sustentação, senhor advogado de defesa, Fábio Tafique, a quem honrosamente cumprimento, na certeza de que os que defendem a democracia como valor fundamental, civilizatório e constitutivo do Estado Democrático de Direito advogam que todos, sem exceção, têm direito à defesa. Mas aqui estamos em um um tribunal de opinião, na mais elevada expressão dessa palavra. E hoje eu e meus companheiros e companheiras jurados temos a honra de representar a voz de milhões de brasileiros e brasileiras que gostariam de estar aqui na PUC, aqui no lendário e icônico TUCA, instituição que historicamente se posiciona em defesa da democracia e dos direitos humanos. Eu quero expressar, antes de mais nada, o meu respeito e a minha solidariedade às mais de 613 mil famílias que perderam seus entes queridos. Gente que poderia e deveria estar hoje ainda vivendo entre nós, se não fosse o conjunto de crimes inacreditáveis, bárbaros, inclusive aqueles que tipificam como crimes contra a humanidade, cometidos pelo senhor Jair Bolsonaro, presidente da República, a quem de cara considero culpado. Considero Jair Bolsonaro culpado por sustentar e colocar em prática, em conluio com membros civis e militares que compõem o seu governo, empresários, parlamentares e todos aqueles que embarcaram e deram viabilidade à tese esdrúxula, absolutamente anticientífica da imunidade de rebanho por exposição massiva da população brasileira ao coronavírus, desconsiderando a gravidade do evento pandêmico, o maior em 100 anos de história, os alertas da Organização Mundial de Saúde e da comunidade científica, apoiando-se em um modelo produzido no âmbito do Ministério, pelo ministro Bandetta, no boletim 6 de abril de 2020, sustentado por gente como Osmar Terra, que previam que até setembro a situação estaria sob controle e não valeria a pena gastar para proteger as vidas. É o cálculo político e econômico que criou o falso dilema entre defender a saúde versus a economia, típico daqueles que se orientam pela visão neoliberal sem qualquer freio ético, que acreditam que vidas podem ser matáveis, podem ser perdidas a esmo, mas que os ganhos e dividendos do andar de cima não podem ser afetados, ainda que um genocídio, um crime contra a humanidade aconteça. Tomando cada decisão a partir de um cálculo político-eleitoral baseado no fomento de sua base de fanáticos, de negacionistas. Por isso eu considero Jair Bolsonaro culpado por ter, por suas medidas, omissões e crimes, transformado o Brasil, que possui apenas 2,7% da população, no epicentro mundial da pandemia, com 12% dos óbitos registrados. Ainda que cerca de 126 mil brasileiros, óbitos de brasileiros, possam ser considerados inevitáveis a partir da média global, cerca de 487 mil vidas poderiam ter sido poupadas. Eu considero Jair Bolsonaro culpado por ser o responsável pela diminuição da expectativa média de vida dos brasileiros em 2 anos, fato que não ocorria desde 1945. Considero o culpado por ser o responsável pelo sofrimento que milhões de brasileiros, entre os 22 que tiveram diagnóstico confirmados, e mais 44 milhões que sequer ficaram sabendo que tiveram a doença, terão que conviver com as consequências das sequelas e complicações físicas da síndrome pós-Covid, e pelos transtornos mentais originados pelo medo da morte, de gente que não teve sequer o direito de viver o luto, de velarem seus mortos, e que perderam a perspectiva de vida e no futuro. Considero Jair Bolsonaro culpado por não ter incidido sobre a chaga da desigualdade social, que atingiu desigualmente populações vulneráveis. A Covid não é democrática. Matou de forma diferente os pretos, os pobres, as pessoas da periferia e todas as populações vulneráveis, e, em particular, os povos indígenas. Jair Bolsonaro nada fez, não protegeu e poderia ter feito muito. E pouco que fez, do que foi feito, partiu ou do Congresso Nacional, ou dos entes subnacionais, ou dos movimentos sociais. Condeno Jair Bolsonaro por mais do que se omitir,
ter atrapalhado o quanto pôde o enfrentamento da pandemia de Covid, por ter se transformado com seu negacionismo, suas fake news, motociatas, chiqueirinhos, aglomerações, lives, em um inimigo muito mais nocivo do que o coronavírus, se transformando no pandemônio da pandemia. Pelo boicote ao uso de máscaras, pela guerra contra a adoção do distanciamento físico, por ter destruído o SUS antes mesmo de começar a epidemia, antes mesmo do seu primeiro-ministro da Saúde experimentar e gostar do jaleco do SUS. Destruiu o programa Mais Médicos, esfacelou a política de atenção básica, de saúde mental, acabou com os NASFs, desmontou o Programa Nacional de Imunização recomendado e referência no mundo inteiro, desfinanciou o SUS aceitando os imperativos da emenda do teto, entre muitas outras ações, numa resposta sanitária absolutamente equivocada. O reforço ao SUS teria poupado milhares de vidas. Condeno Jair Bolsonaro por ter transformado o Pacto Interfederativo Brasileiro num federalismo de confrontação, transformando o Brasil numa república propositalmente descoordenada e incapaz de responder à altura os enfrentamentos da pandemia. O condeno por ter descumprido sua missão de coordenar os esforços do país, deixando de agir ou só o fazendo quando o caos estava instalado. E dou alguns exemplos. O Brasil é o país que mais perdeu profissionais de saúde, como mostram os estudos da professora Maria Helena Machado, da Escola Nacional de Saúde Pública, por falta de EPI, por treinamento, por proteção. As cenas grotescas vivenciadas no Amazonas, com gente morrendo por falta de oxigênio e familiares desesperados atrás de cilindros de oxigênio. Por ter deixado gente morrer por falta de medicamento para induzir a intubação. Por ter dispersado o tempo que sempre tivemos para aprender com as experiências exitosas e as que não deram certo, e sempre escolher as que não deram certo como modelo. Condeno Jair Bolsonaro por ter transformado a nossa capacidade tecnológica das nossas universidades, institutos de pesquisa, com destaque para o Instituto Butantan e a Fiocruz, numa disputa mesquinha e vil sobre a paternidade da vacina, ou por negar a importância da vacina e ele mesmo se recusar a se vacinar, por deixar de comprar as vacinas disponíveis por motivos fúteis, por deixar de iniciar a vacinação de profissionais de saúde e grupos prioritários já em dezembro de 2020, medida que evitaria mais de 120 mil mortes na segunda onda, por destruir o Programa Nacional de Imunização, por transformar o Ministério da Saúde num balcão de negociatas envolvendo vacinas superfaturadas, empresas inidôneas, parlamentares do Centrão e cenas grotescas que, do negacionismo, despencaram no negacionismo. Pelo alinhamento grotesco, vassalo do Brasil ao governo Trump, que fez com que o Brasil perdesse seu protagonismo internacional em defesa dos países pobres e em desenvolvimento, sendo hoje alijado da Organização Mundial de Saúde. Os países pobres hoje no mundo vacinaram com uma dose apenas 5% da sua população. E o Brasil teria tido um protagonismo fundamental para o enfrentamento da pandemia no mundo. Não vou me adiantar muito mais, mas quero chamar a atenção também dos crimes em relação à exposição da população a medicamentos de eficácia sem eficácia, que trazem efeitos colaterais, experiências macabras com drogas, sem seguir os princípios científicos éticos elementares, que levou dezenas de pessoas à morte no Amazonas, por permitir práticas macabras, inaceitáveis, como as evidenciadas na Prevent Senior, cuja responsabilidade é do governo federal através da agência reguladora. E quero terminar especificamente me referindo à saúde indígena. Na política de saúde, prevista na Constituição, na lei orgânica e na nossa legislação infraconstitucional, a responsabilidade por cuidar da saúde indígena é especificamente do Ministério da Saúde através da CESAI. Ela não é, como nas demais questões, compartilhadas pelas 3 esferas de governo. Portanto, ao não desenvolver o conjunto de ações, ao desenvolver a entrega de medicamentos de forma avassaladora, juntando-se o conjunto de ações que envolvem terras, desassistência de todas as formas, ainda que não tenha sido exposto na CPI, mas os próprios elementos contidos no relatório final sustentam a postura de Bolsonaro em relação aos povos indígenas. Considero muito relevantes os argumentos do advogado de defesa, mas, para que nunca mais essa tragédia se repita, para que essa tragédia, que é uma expressão de um crime contra a humanidade,
para que a necropolítica nunca mais seja modo de governo, para que possamos acreditar no futuro, na vida, na paz, na felicidade e na solidariedade, é que julgo como criminosos e genocidas o presidente Jair Bolsonaro e como seus cúmplices, todos os negacionistas do governo ou da sociedade civil, tanto os que agiram explicitamente como aqueles que se omitiram frente a tantas atrocidades. Para que essa história não se repita jamais, espero que Jair Bolsonaro seja julgado e condenado, e eu o considero, meritíssima, culpado pelos crimes apresentados pela acusação, inclusive pelos crimes contra a humanidade pelos quais é acusado. O julgo culpado também por 613 mil vítimas, mas o julgo pela evidência contra os povos indígenas, culpado pelo crime de genocídio. Obrigado.